Pronto, Berna, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Namastê. Vamos procurar relaxar um pouquinho. Questão de segundos apenas. Fechar os olhos. Respirar profundamente. Relaxar um pouquinho o corpo físico. Acalmar as emoções. Aquietar a mente. Dirigir nossa atenção a esse estudo, a fim de que possamos absorver o melhor possível dele. E a minha saudação de Loester. A paz seja contigo e salve, divina encarnação de uma chispa de Deus. Esse assunto de hoje ele é muito intrigante, ele é muito rico e é muito polêmico também, como nós veremos a seguir. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de um livro de Charles Lidbit e Annie Besant, chamado Formas de Pensamento. E essas imagens, essas figuras que vocês estão vendo, elas retratam essas formas de pensamento que foram descritas por eles para um artista que as desenhou. Então, vocês veem que existem algumas imagens que são bem bonitas, né? Como essa, que parece aqui uma folha com verde e rosa, ou essa que tem uma base verde e um triângulo com estrelinhas, esse cone azul, essa bolinha cor-de-rosa aí, e outras mais, mas tem algumas que são meio assim estranhas, né? Com os ganchos, umas garras, e todos eles, essas imagens foram descritas por esses dois grandes clarividentes, membros da Sociedade Teosófica, e inclusive a Anibes chegou a ser presidente. E esse livro assim é de uma riqueza espetacular. Então, eu me baseei nesse pequeno estudo, no livro dele, de Formas de Pensamento. Eu nunca deixo também de consultar o glossário teosófico. Tem umas frasezinhas soltas assim da Doutrina Secreta, mais ali do volume 6 e 2. Tem um livro de Valdo Vieira, 700 Experimentos da Conscienciologia. Tem um livro de Dr. Stiliano Atestes, que é Os Ensinamentos Esotéricos. E tem Harmonização, a prática da harmonização, de Dr. Rui Vaz da Costa. Então, foi baseado nesses livros que eu fiz essa pequena pesquisa e estou trazendo o conteúdo aqui para mostrar a vocês. Eita, Fernando, estou sem o controle, foi o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Dá um clique em cima da tela, Berna. Tenta passar com as setas. Que não está comigo o controle, não. Agora. Então, hoje, o nosso assunto não vai ser simplesmente formas de pensamentos, não. Vai ser também entidades artificiais, que é uma categoria das formas de pensamentos. Então, sem que a gente se dê conta, nós vivemos no seio de um vasto e populoso mundo invisível, plano astral. O senhor Buda, inclusive, tem uma frase que diz assim: as coisas invisíveis são a maioria. E mesmo assim, dentro do plano físico é tão fácil constatar isso, né? Que as coisas que são invisíveis para esses nossos olhos físicos ordinários, a gente não consegue ver tudo que contempla e que faz parte aqui do nosso plano físico. A gente precisa de recursos tecnológicos para ver as coisas microscópicas e as coisas do macrocosmo também.
Então, essa é uma constatação bem fácil de ser percebida. E, de repente, alguém pode pensar que isso tudo é ficção, que não existe, e que a gente tem a esclarecer é o seguinte, que o plano astral ele existe, sim. Né? Quando a grande vaga, ou a grande onda da vida, da evolução da forma, desce os planos, ao atravessar o plano astral, a mônada ela traz para si assim, uma vitalidade e a característica assim, flagrante de fazer com que as coisas existentes, que as coisas que venham a existir ali sejam em resposta à impulsão dos pensamentos e dos sentimentos dos habitantes desse plano e do plano que vem abaixo. Então, todos os planos que vêm abaixo do plano astral, eles têm essa possibilidade de gerarem essas formas, porque é dessa plasticidade, dessa essência elemental, que é o terceiro reino elemental, eles têm essa capacidade de responder prontamente às coisas da vida e às coisas que nós estamos gerando e regenerando a todo momento. E essa realidade do plano astral, é claro que ela não se dá assim no sentido do budismo, por exemplo, que diz que nada existe, tudo é impermanente, o que existe é só o absoluto e manifestado ainda mais. Não, a gente, quando fala na realidade do plano astral e de outros, é nesse sentido corriqueiro assim, do nosso dia a dia. Do mesmo jeito que eu existo, vocês existem, as coisas ao nosso redor existem. Então, é nesse sentido que a gente diz que tudo aqui, então, tem um tempo, tem um ciclo, inicia, desenvolve-se, depois se extingue. No plano astral também existem essas mudanças, essas modificações a todo momento. Ele constitui o terceiro reino elemental, a essência elemental tem essa propriedade de tomar forma instantaneamente sob a impulsão das vibrações mentais. Então, é bom lembrar que o pensamento ele nunca está dissociado dos sentimentos, dos desejos e da energia. Sempre que a gente pensa em alguma coisa, a gente está associando, a gente sente algo em relação àquilo que está sendo pensado e nós jogamos um quanto de energia em relação àquilo. Quando a gente pensa nos nossos filhos, nos netos, ou pensa em alguma coisa que a gente quer muito bem, esse pensar nosso nunca está dissociado dessas outras duas características. O plano astral, ele também possui 7 subplanos, porque esse nosso universo ele é setenário na sua manifestação e sua natureza. Então, como são 7 planos de manifestação, existem 7 planos, existem 7 subdivisões em cada plano. O plano físico, esse que nós estamos, nesse momento, nos manifestando, ele tem 7 subdivisões, que é representado pelos elementos, fogo, terra, água, ar, e 3 elementos sutis que compõem o planetário. E depois vem o plano astral, composto de 7 subdivisões. E as diferenças, e por aí vai, né? Em outros planos assim, mais elevados. E a diferença que se vê de um plano para outro, por exemplo, é a mesma coisa que a gente vê de um elemento com outros elementos do próprio tipo entre si. Por exemplo, a madeira é sólida, o papel é sólido, um copo é sólido, né? Mas cada um tem um tipo diferente, tem um propósito diferente, tem uma função diferente. A mesma coisa com a água tem ela no estado sólido, líquido, gasoso, vapor, e tem as outras quintessências da água. Então, as subdivisões do plano astral também existem, do mesmo jeito que existem essas subdivisões do nosso plano físico aqui. E quando a gente fala em se elevar de um plano para outro, a gente não está falando em você se deslocar, você sair com o seu corpo e ir para um lugar assim, mais elevado, uma montanha, uma caverna, ficar lá nos Himalaias até,
em lugares assim onde tem um manancial de energia muito elevado, muito forte, não. É apenas uma questão de você deslocar o seu ponto de consciência, o seu foco de mente dentro do campo da consciência. É esse o elevar-se, porque senão todos nós quereríamos e nos mudar de endereço, né? Ir para ambientes assim bem melhores, mas não, você pode, onde você está, fazer essa elevação de plano, mudando o quê? A qualidade dos seus pensamentos. Então, como é que o plano astral ele pode se revelar ao homem? Como uma alucinação. Então, talvez vocês já tenham tido essa experiência de, em determinado momento da vida, talvez em uma ocasião apenas, terem percebido, mesmo que de maneira assim muito rápida, um dos habitantes do plano astral. Porque o plano astral, além da sua natureza, dos cenários que lhe são próprios, tem os habitantes que são comuns a ele. Então, de repente, você viu alguma coisa, só que aquilo não volta a se repetir. Então, você passa a considerar aquilo como uma alucinação. E a gente já viu aqui a diferença entre ilusão e alucinação, né? A ilusão é quando existe alguma coisa que dá motivo de você considerar aquilo como se fosse outra sem ser. Aquela velha analogia que eu posso fazer com aquela história de alguém que vê uma corda e pensa que é uma cobra enrolada, né? Então, isso aí é uma ilusão. Já na alucinação não existe um motivo para que eu venha ver algo diferente. Do nada, assim, aparece alguma coisa e a gente fica considerando como se fosse alguma alucinação mesmo, algo assim que não tem cabimento, né, de existir. Pode se revelar também através dos sonhos e através da projeção astral. Através dos sonhos, quando eles vão se tornando lúcidos, quando você tem a capacidade de, ao se acordar, relembrar, né, ter a lucidez de assim, repetir, memorizar o que foi que você viu, com quem você esteve, o que foi que aconteceu. Então, isso aí, essas vivências não ocorreram aqui no plano material, elas ocorreram no plano astral. E através da projeção astral. Quem já saiu do seu corpo lucidamente, esse seu psicossoma ou seu corpo astral, ele vai transitar exatamente no plano astral. Ele pode até estar circulando aqui no ambiente, no seu entorno, mas é dentro desse campo, onde existe essa energia mais sutil, que ele transita. E com a morte, o homem ingressa no plano astral. O plano astral, ele pode ser chamado, como os gregos chamavam, de Hades, né? E o mundo inferior, que daqui a pouco a gente vai ingressar mais nessa parte, né? Que quando o homem descarta o seu corpo físico, né? E o nosso corpo físico ele é feito de quê? Desses elementos que já foram anunciados, terra, principalmente, água, fogo. Ele não passa para um plano mais. Esses elementos são próprios daqui. Eles não têm como transcender. Então, a alma segue e o corpo é deixado aqui. Fica inerte, insensível. E vai ser reciclado pela natureza. A mesma coisa acontece lá no plano astral. Então, o pensamento ele pode ser focalizado, pode ser sustentado, pode ser concentrado, projetado por força da imaginação, da prece, da meditação. Ele pode ser atraído e reforçado por rituais, evocações, pode ser transmitido à distância, que é o que a gente chama de telepatia, dobrar metais, que é o efeito Geller, matar pássaros em voos, que é uma característica dos feiticeiros animistas, criar entidades artificiais, podem se reunir em pensamentos coletivos, que é o que a gente chama de egrégoras.
Então, o nosso ponto hoje é simplesmente essa linhazinha aí sublinhada, essas criações de entidades artificiais. Rada Burnier, eu li um artigo dela certa vez, cujo título era esse aí, Os Pensamentos São Coisas. Né? E a gente, à medida que vai ficando mais atento na vida, abrindo os olhos, mais perceptivo, a gente vai percebendo isso. Até aqui no nosso plano físico, aquilo que a gente pensa e deseja, a gente termina alcançando, se a gente persistir, né? Mas não é como no plano astral. Que no plano astral, quando você pensa uma coisa, sente uma coisa, aquilo já se apresenta, já se manifesta. Então, 3 princípios gerais governam o surgimento das formas de pensamento. A qualidade do pensamento determina a sua cor. Então, é muito importante a gente saber isso aí. Porque, de repente, você vê um ser, se ele for luminoso, se ele for com a cor azul, verde, rosa, branco, prata, dourado, pode crer que é algo bom, algo positivo. Agora, se você vê uma cor que seja um tipo verde lodo, um vermelho sangue, assim, algo muito ligado às cores dos nossos chakras inferiores, então pode crer que a vibração aí é menor. E a gente sabe que a vibração do vermelho é o menor e a cor mais elevada é a cor violeta. Então, ficar ligado nisso aí. Já a natureza do pensamento determina a sua forma. Então, o pensamento, como tem lá no livro, Formas de Pensamento, a pessoa pensa, ou então, assim, contempla o seu bichinho de estimação. Aí, então, emite, na hora que contempla e vê, então emite como se fosse uma bolinha cor de rosa, porque rosa é amor. Né? Essa pessoa sentindo amor pelo seu bichinho é essa forma de pensamento que vai ser gerada. Se for um pensamento assim como Lydie Beat e Annie Besant viram num velório de uma pessoa conhecida que havia morrido, e quando chegaram lá, tinha alguém lá tão desesperado, tão triste assim, chorando desesperadamente, que a forma, pensamento dele parecia uns ganchos assim, como se quisesse reter aquela pessoa de seguir adiante. Então era verde lodo, como ele disse. As cores mais escuras, as cores mais assim turvas, né? Tem a Bárbara uma vez disse, parecia uma cor de piche, aquela cor negra mesmo, né? Então, como fosse meio pegajoso também, parece até que tem uma certa densidade. Então, a forma é que determina a natureza do pensamento. Como nós vimos lá no primeiro slide, aquelas formas bem bonitas, né? Como fosse um cone ou um triângulo, uma pirâmide, né? Ou aquela outra onde tem um cone com a base e cheio de estrelinhas também, é a forma que determina. A forma pensamento não é você ficar imaginando, vou imaginar uma estrela cor de violeta. Não, isso aí é imaginação, é fantasia. O que vai determinar a forma é aquilo que você está pensando, e não só a sua imaginação. A qualidade e a natureza do pensamento é que vai determinar a cor e a forma. Mas tem outra coisa também, que é a precisão do pensamento. A precisão do pensamento determina a nitidez do seu contorno. Então, quanto mais você pensa em determinada coisa, em determinado assunto, quanto mais próximo você chega assim da verdade em relação àqueles pensamentos, mais nítidos eles vão se formando, né? Quais são os efeitos dos pensamentos? Tem o efeito operado no próprio corpo mental do pensador. Então, cada vez que eu penso, cada vez que cada um de nós pensamos, então, esse efeito vai sendo gerado no nosso próprio corpo mental.
Então, ele vai criar ali a cor, a forma e o contorno. Então, quanto mais eu penso, mais forma e mais nitidamente vai ficando aquilo. E a cor já vai depender da qualidade, né? Tem o efeito gerado sobre os outros veículos de manifestação do próprio homem pensador, né? Se você fica pensando muitas coisas ruins, vive com medo de tudo, e agora nessa pandemia que está aí, essa crise, né, mundial, tem gente que tem medo de pegar em tudo, tem gente que tem medo de sair, tem gente que vive enclausurada mesmo, tudo por compras online, e quando chega faz aquela asepsia. Eu tenho uma amiga que é assim, ela está sem sair há quase um ano. Então, esse medo aí, ele vai se manifestar também sobre os outros veículos do homem. A pessoa passa assim, a ter insônia, passa a sentir dores, a não fazer uma digestão satisfatória, a ter tristeza assim, imotivada, quando na realidade existe esse grande motivo aí, que é esse medo. E outra coisa muito importante é a gente saber que quanto mais você fica envolvido nesse circuito aí de medo ou de raiva, ou qualquer sentimento, pode ser positivo ou negativo, maior vai ser a influência sobre os seus veículos de manifestação. Então, se você pensa coisas boas, é positivo, ou pelo menos é confiante de que as coisas vão melhorar. Existe uma ciência chamada neuropsicoimunologia, que mostra que os pensamentos e os sentimentos, após serem processados pelo cérebro, eles se transformam em substâncias químicas que vão atuar diretamente na nossa saúde, na cura, ou mesmo no surgimento de doenças. Todo pensamento ele dá origem a uma onda que se propaga. Então, essas formas de pensamento que estamos a cada momento criando, elas não ficam apenas em volta do pensador, nem dos seus próprios veículos de manifestação. Elas, à medida que vão se repetindo e se regenerando, porque o próprio homem ele vai repetindo aquele tipo de pensamento, então elas vão se propagando. Então, elas se propagam no tempo e espaço. Então, ela alcança outras pessoas, né? É passível de atingir alguém ou um lugar. Todo pensamento produz uma forma dotada de vitalidade e energia, e, em muitos casos, comporta-se como uma entidade viva. E é esse enfoque aí que eu quero reforçar, né? Que eu fiz assim a maior parte da minha pequena pesquisa nesse quesito aí, nessa questão de se comportar como uma entidade viva. Vamos seguir. Mas, assim, existem alguns conceitos, e pelos conceitos aí vocês já tirem a minha bibliografia, além do glossário teosófico e da doutrina secreta, antes de explorar mais o assunto. Annie Besant, por exemplo, diz que as próprias entidades artificiais, essas entidades vivas, né, que foram citadas agora há pouco, elas são formas de pensamentos, são geradas pelo homem, e a duração depende da força de impulsão inicial que lhe deu nascimento. São entidades vivas que têm como corpo a essência elemental e como vida animadora um pensamento. Lydie Beattie diz: são as entidades mais numerosas do plano astral. É produto da criação dos pensenes humanos, quer dizer, dos pensamentos, dos sentimentos e das energias do ser humano. Ele diz que é uma massa enorme, mal definida, de entidades semi-inteligentes. São tão diferentes entre si como são os próprios pensamentos. Já Rui Vaz da Costa, ele diz assim: são entidades fabricadas por feiticeiros e alguns magos negros. Alimentam-se das energias do Criador e algumas vezes tornam-se independentes, aprendendo a retirar o seu alimento diretamente da natureza. Então, vocês vejam que Rui Vaz, ele não considerou entidades artificiais
aquelas que são geradas espontaneamente por nós a cada momento. Ele considera apenas aquelas que são fabricadas por feiticeiros. E, assim, ele fala só de magos negros, mas os magos brancos também. Eles são bem industriados nisso aí. E Valdo Vieira fala o seguinte: são formas mentais modeladas e organizadas pela energia e pelo dinamismo do pensador, guiadas pela vontade e enriquecidas pela imaginação da consciência encarnada ou desencarnada. Então, o fato novo que Valdo Vieira veio mostrar aqui é que essas formas de pensamento e essas entidades artificiais, elas são criadas a cada momento, e não só pelas pessoas de carne e osso, pelas pessoas que já estão presentes lá no plano astral, porque é a linguagem deles. Lá eles não usam a boca, a língua, a saliva para falar, não. Eles usam os pensamentos e os sentimentos. À medida que ele vai pensando e sentindo, essas imagens vão sendo repetidas. E doutor Estiliano Atestes, ele diz assim: são entidades que criamos e projetamos como resultado de nossos desejos e fraquezas, como também dos nossos poderes e virtudes. Ganham existência material própria e herdam as intenções do seu Criador. Então, aqui ele realçou essa questão dessas entidades elas serem criadas tanto em momentos de fraqueza como em momentos de virtudes. A cada momento nós estamos produzindo essas entidades, né? Essa existência material própria sim, porque é feita com a substância lá do terceiro reino elemental, que é a própria essência elemental. E herdam as intenções do seu Criador, como veremos um pouquinho mais a seguir. Tem uma sinônima, onde vocês encontrarem elementais, morfopensenes, elementais artificiais e espíritos surdos-mudos. Geralmente estão se referindo a essa categoria de entidades. A classificação que pode ser feita é basicamente essas três aqui. São as entidades artificiais que são criadas inconscientemente, as que são criadas conscientemente e as entidades artificiais humanas, que é algo bem à parte que mostrarei depois. Então, em relação às entidades artificiais criadas inconscientemente, como a maior parte dos pensamentos do homem dizem respeito a si próprio, os elementais formados, as formas de pensamentos, ficam em suspensão em volta dele e tendem a provocar a repetição da ideia que representam. Aquele que acalenta demoradamente o desejo forma para si um companheiro astral, que pode acompanhá-lo durante anos, exercendo cada vez mais força e influência sobre o seu Criador. Então, é tão comum a gente, às vezes, ver uma pessoa dizer que, apesar de ter mudado ainda em frente, são muitas tentações, a vida tem muitas tentações. Essas tentações, na maior parte das vezes, são criadas por ele próprio. Vamos supor uma pessoa, um homem ou uma mulher que gosta muito de ver pornografia. Então, a sua mente vai ser povoada com isso aí. E ele vai ficar o tempo todo pensando nisso. E essas formas vão ficar sobreparando ali na sua aura. E, em vez dele estar, a cada momento, ele está aprendendo coisas novas, ele só fica repetindo e regenerando essas formas de pensamentos. E elas podem durar muito tempo, não só horas ou semanas, ou meses, mas pode acompanhar, como diz aqui, durante muitos anos, e às vezes durante toda a vida daquela pessoa, se ela realmente não dá um basta e mudar e começar a fazer a sua faxina. É por isso que muitas vezes a pessoa vai para o centro espírita com a intenção de tirar o que chamam de assédio, e é feito todo aquele trabalho, né, energético, tudinho, a pessoa sai bem dali, mas daqui a pouco, às vezes, não chega na esquina, já está novamente com aqueles pensamentos que vão ser alimentados recorrentemente por ele próprio. Mais fecundos são os pensamentos bons acerca de seu semelhante. Qualquer pensamento de felicidade projetado para o indivíduo criará um elemental artificial amigável.
Deixa eu admitir aqui, pronto. Então, cada vez que você pensa bem de uma pessoa e emite pensamentos de felicidade para ele, você está criando um elemental artificial amigável. E quem é aqui no nosso planeta Terra os seres que mais produzem elementais artificiais amigáveis, principalmente para os seus filhos, se não são as mães, né? Então, as mães, cada vez que elas abençoam o filho, cada vez que elas rezam pelos filhos, elas estão ali criando, formando um elemental que o protegerá em diversas situações. Às vezes a gente não escuta, né, histórias de pessoas, puxa, fulano passou por tal situação e se deu bem, né? Aconteceu isso e isso, e ele conseguiu escapar, tudo mais. Pode ter sido, né? Se não estava assim dentro do karma dele, pode ter sido esse elemental criado artificialmente, gerado por alguém muito querido, e nesse caso eu dei o exemplo da mãe em relação aos seus filhos. Pensamentos bondosos, eles podem ser formulados tanto pelos mais ricos como pelos mais pobres, pois nada há de mais fácil do que manter um anjo da guarda junto de alguém. Então, é de graça, gente. A gente pode fazer isso todo dia, né? Quando a gente pensar em alguém, a gente, com uma boa intenção mesmo, aquilo ali vai ser propagado, né? Você emitiu aquela energia de bondade, de proteção, de luz para aquela pessoa, isso aí vai ser propagado, chega na pessoa e vai formar, adquirir uma determinada forma e passar, então, a proteger aquela pessoa. Mas se você, de repente, sabe que um amigo está doente, aí você pensa naquele amigo, tomara que ele fique bom, vamos rezar, vamos fazer uma corrente, tá? Aí aquelas emissões todinha, quanto mais tiver, mais forte vai ser essa onda pensamento e essa entidade, ela vai se aproximar daquele ser que está doente, por exemplo, e vai esperar uma oportunidade para, então, agir, para descarregar ali todas aquelas bondades, todas aquelas intenções positivas e boas. Ou se for, por exemplo, um pensamento assim, só de geral, paz, felicidades para você, não um pensamento específico, como foi esse que eu disse há pouco, de uma cura, né? De ajudar a sarar, de passar bem na cirurgia, não. Nesses casos, quando é um pensamento assim geral, é essa forma, pensamento, essa entidade, ela vai se aproximar da pessoa e vai esperar uma oportunidade onde ela possa intervir junto até a seres vivos que estão ali, que possam se aproximar e ajudar efetivamente aquelas pessoas. Madame Blavatsky, em relação a essa questão do amor de mãe, ela disse assim: o amor de mãe será sempre sentido pelos filhos encarnados, os filhos encarnados. Depois que a mãe passa para o mundo astral, né? E depois segue para o mundo céu, o Devachan, como é chamado aqui na teosofia. Ele manifesta-se nos sonhos, né? Esse amor de mãe, e por vezes em várias ocasiões da vida, formando uma proteção e meios de salvação providenciais, porque o amor é um escudo forte e não é limitado pelo espaço nem pelo tempo. Então, enquanto esse filho for vivo, a mãe estando lá no mundo do céu, ela crendo que os filhos estão ali no seu entorno, ela continua a emitir todo o amor que tinha por eles, só que esse amor ele se derrama, vamos dizer assim, transborda do plano astral para o plano físico e vai alimentar aquela entidade artificial que foi criada por ela, o elemental artificial, que continua e cada vez ela vai alimentando mais e mais até o seu filho desencarnar, né? Deixa esse plano aqui. Agora, e os homens, cujos pensamentos sejam cheios de maldades? Ele arrasta uma atmosfera pestilenta que lhes é própria.
povoada com os seres repelentes que a sua brutal imaginação criou. E seres, aqui eu boto as piadas, né? Porque eles não são seres, eles não têm mônada. É feito uma casca vazia. A casca seria a essência elemental, o corpo. E a energia que o vitaliza é a energia do próprio Criador desses seres aí. Então, quando a gente chega junto de pessoas assim, geralmente a gente costuma passar mal mesmo. Eu estou falando assim dos mais perversos, dos mais cruéis, né? Eles têm prazer em estar pensando e repetindo isso. Mas o pior de tudo é esse grande perigo aí que está registrado, é o acoplamento áurico. Se você passa a conviver com alguém que está o tempo todo raivoso, emitindo ódio, né? Mentindo, sendo desonesto e sendo cruel com as pessoas, não só fisicamente, mas através de palavras, de pensamentos. Então, o que pode acontecer é de você, se precisar conviver com essa pessoa dentro da sua família, no seu bairro, na sua vizinhança ou no seu trabalho, terminar ocorrendo aquilo que a gente chama de acoplamento áurico. Então, você está na proximidade dessa pessoa. A princípio, existe uma resistência, aquelas emanações não vão entrar em simpatia com você, mas se essa permanência for longa, infelizmente pode acontecer isso. Porque quando as energias no plano astral elas se misturam, nivela a maioria por baixo. Até mesmo os mestres, eles não vivem aqui conosco, porque eles iriam sofrer esse mal-estar de estar num ambiente, numa egrégora, com uma vibração assim tão inferior como essa nossa, e abaixo da nossa existem muitas e outras vibrações. Não é difícil da gente imaginar, não, né? Basta a gente ir num hospital onde tem pessoas muito doentes, sofridas. Eu estou falando nesse aspecto em hospital, pessoas sofridas. Mas se você for num presídio, né? Se você for num hospital psiquiátrico, como quando eu era estudante, eu frequentei lá o Sancho, né? E tinha os pacientes que ficavam enclausurados. A maioria era solta, a gente conversava, fazia a nossa pesquisa na amnésia, mas tinha uns que eles precisavam ser presos, né? Ficar atrás das grades. Então, essa convivência ela tem que ser impedida. Quando a pessoa tem condições de reformular os seus pensamentos, seus sentimentos, essa sua energia, claro que muda, né? E ela pode vir a conviver com outro grau, outras pessoas de um nível assim de vibração mais elevado. Então, esse acoplamento áurico é uma realidade. A gente tem que evitar conviver com pessoas assim. Se a gente tiver a força moral de mudar essa pessoa, maravilha. Mas, às vezes, isso custa um pouco a nós também. Então, esses pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, dirigidos a outra pessoa, enviará um elemental para atormentá-lo e este procurará um ponto fraco, onde possa concretizar a sua ação maléfica. Então, essas pessoas, essa pessoa vítima, né, desses pensamentos assim negativos, dirigidos por alguém, ele poderá, em determinado momento, embaixo da sua vibração, descer um pouquinho, e esse elemental, então, vai assim, efetivar aquela ação danosa, né, que tinha um propósito dirigido por aquela pessoa anterior. Pode, contudo, né, não produzir nenhum efeito sobre a pessoa para a qual foi dirigida. E essas influências portadoras do mal, é bom saber, elas recuam ou são rechaçadas ante a aura de um homem de pensamento puro, de existência honrada, visto não ter onde se fixarem. Nestes casos, obedecendo a lei bem curiosas, elas reagem com toda a força sobre o seu criador original. Então, a pessoa emite um monte de pensamento negativo contra alguém,
né, repetidas vezes, ou mesmo não repetidas vezes. Né? Você desejou mal a uma pessoa ali, no trânsito, por exemplo, alguém deu uma cortada em você, você dispara ali uma flecha de raiva e ódio, e essa pessoa, na realidade, ela estava apressada porque estava socorrendo alguém, né? Então, ela estava ali cheia de pensamentos bons, positivos, de altruísmo. Pode ser que essa sua seta, que foi dirigida com tanta raiva, ela faça um contorno e termine lhe atingindo depois, lhe causando um dano, dependendo da força da impulsão ali do seu pensamento. Aí, nesse caso, assim, quando essas entidades são enviadas para alguém, mas não encontram o ponto de fixação, né? Ou mesmo quando a aura da pessoa está bem fechadinha, né? Não tem aqueles buracos que a gente vê nas fotos Kirlian, porque quando tem um buraco é mais fácil essa entidade me derramar ou verter a sua energia danosa por ali. Mas se não, isso não acontecer, né? Essa entidade for totalmente rechaçada, ela vai voltar com toda a força sobre o seu criador original. Lidibit diz: bênçãos e maldições são como os pássaros, sempre voltam aos seus ninhos. Mas acontece também que uma entidade artificial dessa espécie ela não consegue, por determinada razão, descarregar sua energia sobre o objeto de certo sentimento, nem sobre o seu próprio criador. Então, ela se transforma em uma espécie de demônio errante. E aí é que está o perigo. E esse demônio errante ele é facilmente e prontamente atraído por qualquer indivíduo que acalente em si sentimentos semelhantes àqueles que lhe deram origem. Então, vamos supor que alguém tinha uma raiva muito grande de outra e isso tudo é inconsciente. Ele não tinha intenção, ele só estava pensando mal da pessoa. Então, tem aquele mal-estar com aquela pessoa, não deseja, acha aquela pessoa ruim, não quer nada com ela e tudo mais. Então, essa entidade criada, ela, depois de gerada, ela pode se desprender tanto da pessoa para a qual foi dirigida, porque a pessoa não tem onde essa entidade se acoplar, como para o seu criador. Porque pode ser que o criador, depois de um tempo, ele mude. Ele já não está mais naquela faixa de frequência vibratória tão baixa, negativa. Ele reconsiderou todas aquelas coisas que estavam pensando. Mas aquela entidade ela está tão forte ainda que ela passa, como diz aí, a se transformar num demônio e vai se alimentando de energias da natureza, ou mesmo de pessoas comuns, que chegam a desencadear desavenças, raiva, provocar ciúme, só para que aqueles humanos que estão desprendendo aquela energia, eles possam absorvê-los. E pode ocorrer isso também aqui, se tiver a força e o poder suficiente para se alojar em um invólucro transeunte, é certo que o faz, visto que essa moradia temporária lhe permite utilizar os seus terríveis recursos com mais cuidado. Então, só uma explicação aqui bem simples, para quem não é da teosofia ou de outro meio esotérico, em relação a esse invólucro transeunte. Então, a gente aprende na teosofia que, quando eu dei aquela palestra sobre a morte, eu falei, né? E acredito que a maioria de vocês já sabe. Além a gente descarta o corpo físico aqui nesse nosso plano físico. Passamos para o plano astral. Depois de um certo tempo, depois que é queimada toda a energia concernente a esse corpo, então nós passamos para um plano mais elevado, que é o que a gente chama de Devachan, ou mundo céu. Na mesma forma que a gente deixa o corpo físico aqui, esse espírito ele deixa o seu invólucro, ou as suas vestes, ou o seu corpo astral, nesse plano astral. E ele fica ali um tempo, enquanto está sendo consumido. Né? A gente não sabe que os elementos aqui da Terra eles passam um tempo para serem reciclados e voltarem à natureza. A mesma coisa, lá no plano astral, esses invólucros que nós abandonamos quando passamos para o mundo do céu, depois de um tempo eles vão
se evanescendo, vão se desfazendo. Mas pode acontecer isso, sabe, de um dessas formas de pensamento, ou entidades artificiais, que se desprendeu do poder do Criador, do seu Criador, e do poder daquela pessoa para quem estava sendo dirigido, ele se aloja ali naquele invólucro que estava abandonado e passa a utilizar temporariamente aquela moradia. Mas aí, o que pode acontecer? Por exemplo, numa sessão espírita, o médium faz contato com alguém que já passou para o outro lado, e essa entidade ela pode se manifestar como se fosse aquela, a original, que já está no mundo do céu, sem ser. Entendeu? E isso, se passar a ser repetidas vezes, aquela mesma, invocando aquela mesma pessoa, aquela mesma alma, aí então isso aí vai alimentando até essa entidade artificial que passou a morar temporariamente ali. Mas aí existem os elementais criados conscientemente. Então, tudo isso que eu falei foi sobre os elementais que estamos a todo momento criando. Mas aqueles que são criados conscientemente, quer dizer, com a intenção mesmo de serem criados, né? Então, os adeptos da magia branca e também os cultores da magia negra, eles fazem uso, como eu disse, intencional desse recurso, né, que nós temos. E muitas vezes os adeptos da própria magia branca, diante de situações em que são colocados em provas da vida, né, para enfrentar determinadas forças que são maiores do que as forças que ele tem, eles já vão criando um elemental para protegê-los e para serem como se fossem verdadeiros vigilantes, para lhes alertar quando energias negativas, né, ou maldosas, ou dessa ordem aí inferior, se aproximar. E fazendo assim, dando um exemplo, aliás, naquele filme O Senhor dos Anéis, não tem aquele Frodo, né? Frodo, e tem aquele amigo dele, o Sam. Eu acho que essas entidades artificiais criadas conscientemente, a gente pode comparar com Sam, aquele amigo de Frodo. Porque, olha, se não fosse Sam, Frodo não teria alcançado, não, o intento, né, de chegar lá naquela torre. E o que fazem os cultores da magia negra, né? Eles fazem as mesmas coisas. Eles também têm a intenção de criar os elementais, só que o propósito deles é cada vez se perpetuar mais nesse poder, nesse lado negro da força e causando danos aí que basta a gente olhar, né? Nos jornais, na vida, no nosso derredor, para a gente ver o quanto tem de violência, de ciúme, de inveja, de egoísmo profundo. São esses seres que vivem alimentando, ou influenciando, aliás, os outros. Mas, do mesmo jeito que, em relação a essas entidades criadas inconscientemente, quando eles são dirigidos para o objeto dos seus desejos, eles recuam porque foram rechaçados. Essas entidades artificiais que são criadas intencionalmente, se eles fracassarem ali no seu intento, eles também voltam ali contra os seus feiticeiros, né? É aquelas lendas medievais, sabe, do feiticeiro tá ali naquele porão com um caldeirão fazendo magia e os demônios vêm e esfacelam ele. Lydie Beatty disse que não é fantasia, não. São coisas bem plausíveis. Já aconteceram e pode estar acontecendo. Mas, assim, é bom a gente ficar atento ao seguinte, viu, gente? Todo ritual
que implique na efusão de sangue através de sacrifícios humanos ou animais, pertence a divindades da classe mais inferior e repugnante que existe. E ele diz assim, o Lidibito, não dá nem para descrever os horrores que são realizados por esses magos negros. Então, de repente, você vai, por curiosidade, né? E às vezes, quando a gente está na nossa busca inicial, a gente vai para tantos lugares, né? Então, pode ser que, de repente, você queira ir para um ambiente assim, lá é bom, vamos ver. E quando você chega, tem algum sacrifício animal, mesmo que seja um animal pequeno, como fazem tanto, com galinha, com coelho, com, sei lá, outro gato, né? Se houve efusão de sangue, então caia fora. Ou mesmo quando eles tentam oferecer alimentos cozidos, alimentos de qualquer ordem. Isso aí também são para divindades das classes mais inferiores que existem. Aí vem essa questão aqui. A arte de fabricar entidades artificiais de grande poder e grande virulência parece ter sido uma das especialidades dos feiticeiros da Atlântida, os senhores da face negra. E na doutrina secreta lê-se sobre estranhos animais que falavam e tinham de ser apaziguados com oferendas de sangue. Talvez ainda existam relíquias desse sistema que teve de ser aniquilado às custas da submersão de um continente inteiro, arrastando consigo 65 milhões de vidas humanas. Então, para quem é da teosofia, esse é um assunto assim bem conhecido, né? A raça Atlântida foi a quarta, nós estamos na quinta, e a Atlântida ela submergiu. E a causa foi justamente o mau uso das forças conscienciais, das forças mentais e dos poderes próprios da pessoa. Aí a gente vai entrar, então, nessa categoria aqui. Nós vimos as entidades artificiais criadas inconscientemente e as entidades artificiais criadas conscientemente. E tem essa aqui, as entidades artificiais humanas. Embora pouco numerosas, adquiriu, pela sua íntima conexão com um dos grandes movimentos dos tempos modernos, uma importância desproporcional para o número de seus membros. E sua história remonta à grande raça atlântica. Então, quando a gente escuta falar de Atlântida, como eu citei agora mesmo, né? A gente só pensa nesse final da Atlântida, né? Quando houve o cataclisma devido ao mau uso das suas energias, né? Das práticas, né? Que estavam realizando lá. Então, mas existe também, do mesmo jeito, com tudo na vida, tem o lado negativo, tem o lado positivo. Então, entre as lojas de estudo oculto preliminar para a iniciação, formados pelos adeptos da Boa Lei, existia uma que era tributária de um dos grandes monarcas atlânticos, é o Divino Senhor da Porta de Ouro, que é ainda hoje o que foi no princípio, uma loja de ocultistas de intenções puras e filantrópicas. Embora se mantenha em plano secundário, ele tem feito todo o possível em prol do progresso da verdade do mundo. Então, o que é que vocês entendem por aí? Que essa loja, nomeada o Divino Senhor da Porta de Ouro, existia na Atlântida e existe ainda hoje, né? Então, essa loja, e ele diz assim, ela não tem um lugar fixo, porque eles têm que estar regularmente mudando de lugar, para não serem descobertos e, principalmente, para não serem invadidos pelas energias dissonantes daqueles que eles acreditam, né? Falam que eles ainda praticam os mesmos rituais, esses, no caso dessa loja aqui, dos adeptos da Boa Lei, do Divino Senhor da Porta de Ouro, são coisas assim elevadas, nobres, altruístas, como diz aí, né? Eles eram homens, são, né? Homens puros, são mestres
né? E eles tiveram a intenção, há pouco mais de um século e meio, para combater a onda rastejante de materialismo que ameaçava afogar a espiritualidade na Europa e na América, eles tiveram uma determinada ideia. Então, os membros dessa loja, que, como eu disse, ainda hoje existe e também praticam a mesma linguagem que eles tinham, os mesmos rituais, eles vendo como o materialismo estava assim, crescendo, né, de maneira assim, poderosa na Europa e na América, então eles tiveram a ideia. Né? Essa ideia foi submetida e, embora alguns assim discordassem, a maioria prevaleceu. O movimento assim iniciado, ele foi se estendendo gradualmente até dar esse vasto edifício do espiritismo moderno. Então, o surgimento das entidades artificiais humanas tem a ver com o surgimento do espiritismo, da religião espírita no século XIX. Então, como é que foi efetivado o processo em si? Vamos lá. Esses mestres, eles tomavam a pessoa comum depois da morte. A pessoa morria lá no plano astral, em vez dessa pessoa passar o seu período normal de existência lá no plano astral, consumindo, eles pegavam essa pessoa falecida, tornavam-na plenamente consciente no plano astral. Então, elas como que tiravam o véu, né, que ainda existia, e eles mostravam-lhe todos os cenários, os poderes e as forças desse plano. E depois confiavam na direção de um centro espiritista, ou centro espírita, né? Ele escreveu espiritista, mas a gente conhece mais como centro espírita. Então, essa pessoa comum não era ninguém assim especial, eram pessoas como nós, né? Pessoas que, depois da morte, lá no plano astral, iriam cumprir um período e depois passar para o mundo céu. Não, eles despertavam essa pessoa, me referi sempre no singular, mostrava-lhe como era o plano astral, o que é que se podia fazer lá, o que é que acontecia, e quem é os habitantes do plano astral, e depois, então, ele confiavam na direção de um centro espírita. Então, eles passavam a ser o guia daquele centro espírita, né? Essa mesma pessoa, a pessoa falecida e que foi desperta lá no plano astral, por sua vez, orientava da mesma forma outras personalidades falecidas. À medida que algumas pessoas iam chegando lá no plano astral, elas iam orientando e fazendo o mesmo processo pelo qual ela tinha passado, né? Então, eles passavam a atuar em sessões espíritas e desenvolviam algumas pessoas como médiuns, aquelas que já estavam com o organismo mais propício a, assim, agir. Mas aí, o que foi que aconteceu? A gente sabe que essas manifestações espíritas não foi novidade lá em 1860, 1865, né? Quando começaram, ou um pouco antes, começaram a surgir aqueles fenômenos das mesas que rodavam, das mesas que levitavam, das mesas que batiam e que trocavam mensagens, e que depois o próprio Allan Kardec, tendo contato com espíritos, ele fez toda aquela codificação, né, que trouxe no livro, o Livro dos Espíritos. Então, eles dizem que os próprios membros da loja, da Divina, do Senhor Divino da Porta de Ouro, eles atuaram como guias também. E foram estes os que trouxeram as mensagens mais elevadas e as respostas mais assim apropriadas e indicadas e mais elevadas. Só que aconteceu o seguinte: a intensidade anormal da vida astral suscitada nesses dias retardava-lhes consideravelmente o progresso natural. Por exemplo, era uma pessoa comum,
Não era o mestre, não era um Nirmanakaya, não era alguém que teria que reencarnar ainda outras vezes. Então, esses guias que teriam uma sobrevida no astral, vamos supor assim, de 10 anos, passava a ter de 20 e 30 anos. E isso aí, então, eles viram que estava havendo um prejuízo considerável. Então, reconheceu-se que não se podia empregar o mesmo espírito guia por muito tempo. Por quê? Porque a própria força da evolução quer levar aquele ser, aquela alma, para planos mais altos. Mas aí o que eles fizeram? Recorreu-se às substituições. Mas, por vezes, quando por qualquer motivo não era permitida a troca, recorreu-se a um expediente notável. E é aí que a gente vai ver a gênese das entidades artificiais humanas. Era permitir que os princípios... Permitir que os princípios superiores do guia original eles prosseguissem sua evolução, que já estava retardada, né? Que eles passassem para o mundo céu, mas lançaram mão de sua sombra abandonada, ou do seu invólucro, ou do seu cascão abandonado ali no plano astral, vivificando-a de maneira que o guia até aparecesse no ciclo dos seus admiradores, aparentemente como antes. Então, esses médiuns, né, quando eles vivificam uma pessoa que faleceu há um X tempo, muito tempo, geralmente muito tempo, primeiro, ele está atrasando a evolução dessa pessoa. Segundo, pode ser que essa pessoa, de fato, já tenha seguido na sua evolução natural, mas ele está vivificando apenas esse invólucro, esse corpo astral que foi abandonado ali no plano astral. Porque, do mesmo jeito que os elementos do plano material aqui, terra, água, fogo e ar, não podem passar para o mundo astral, os elementos do plano astral, que são mais sutis, eles também não passam para o mundo céu. São próprios dele. Então, ele permanece ali. Só que ele permanece abandonado, como se fosse uma vestimenta. Então, vem um médium, né? E a sua assistência todinha, com a sua energia, o seu ectoplasma até, chega a materializar aquela forma daquele ser que já nem habita mais ali. Mas disse que alguns membros da loja, assim, a loja dos Divinos Senhores da Porta de Ouro, eles se opuseram a isso depois, tá? Porque fugiu ao controle deles. Eles tinham começado em alguns pontos da Europa e da América, mas aquilo ali fugiu completamente do controle deles. E eles se opuseram a isso, porque envolvia qualquer coisa de fraude. É o mesmo que você, por exemplo, você perdeu o seu pai e você vai no centro espírita, o seu pai se manifesta mesmo. É ali, é o duplo etéreo do seu pai, é o corpo astral do seu pai, é o seu pai ainda que está ali. Mas se você repetidas vezes vai fazendo isso, aquele corpo, aquela presença, ela já não está mais ali, ela vai ser alimentada por energias estranhas a ela mesma. Aí, isso aí envolve uma fraude. Então, é a entidade artificial porque é feita em cima desses invólucros ou dessas sombras abandonadas. Mas o que prevaleceu foi que, em vista de a sombra permanecer a mesma, contendo uma parte da mente inferior, então podia prosseguir ali no seu intento, né? E o que fizeram os membros da Irmandade dos Himalaias, né? Que é o que a gente da teosofia segue, a Grande Fraternidade Branca e tudo mais. Então, foi o que eles fizeram. Eles não puderam fazer nada. Eles não tiveram nada a ver com isso, né? Eles tinham conhecimento, né, de que isso era possível de ser feito, mas o livre-arbítrio tinha que ser respeitado. E mesmo esses mestres
dessa loja citada, eles, devido à intenção tão pura deles, que era fazer o que eles conseguiram fazer com que a humanidade, a grande massa da humanidade, passasse a acreditar na existência da vida além da morte. Então, a vida, ela é esse contínuo, ela permanece depois da morte, mas o que a ciência fazia e ainda faz hoje em dia é o tempo todinho negar, né? Boicotar, ridicularizar tudo que vem assim dessa conjuntura em que nós temos, né, contato e conhecimento. Então, eles não tiveram nada a ver, não. Eles só não podiam interferir. Porque esses mestres dessa loja, eles mesmos, os mais antigos, né? Eles hoje em dia representam assim seres de estatura espiritual elevadíssima. E muitos que foram deles, discípulos dessa loja, muitos deles hoje em dia já são iniciados ou estão no caminho do adeptado. Então, para finalizar, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: nós, como co-criadores com o Logo Sagrado e o Espírito Santo, nós contribuímos com a qualidade da consciência cósmica, de acordo com os pensamentos, desejos e emoções que geramos e regeneramos. Isso é parte da interdependência de tudo com todos. Quando nós começarmos a compreender como contribuímos para o bem-estar da humanidade e muito mais com a criação, teremos dado, de fato, um grande passo em nosso desenvolvimento. Então, eu gosto de terminar com essa pergunta. Você vive cônscio dos complexos fenômenos que desencadeia, pensando e sentindo? Tem uma pergunta ali, parece, não é? Ah, tudo bem, Vivi, sem problemas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês entenderam, gente, direitinho? É um assunto que começa assim, assim, eu comecei do mais simples, do mais fácil, até chegar nesse grau aí mais complexo e bem polêmico, né? Considero polêmico. Deixa eu ver, tem mais questões aqui. Entendi, sim. Deu para entender. Obrigada, ótimo. Que bom. Então, depois, Fernando vai publicar para as pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir ao vivo. Então, gente, obrigada a todos. Deixa eu ver mais algumas questões aqui. Bernadette? Oi. Quem é? É Diego. Oi, Diego. Eu queria falar contigo e com o Fernando, se possível, depois, quando acabar aqui a reunião, numa reunião fechada, ou com os membros da loja, que eu pensei numa ideia. Tá bom, tá bom. Então, gente, obrigada a todos. E na próxima semana eu já vou adiantando. A palestra será sobre mensagens subliminares. Okay, bye, bye. Gente. Boa tarde. Valeu, Berna. Obrigado.